Oi, gente, tudo bem? Eu venho falando aqui no canal sobre toques, sobre pensamentos obsessivos. E uma coisa interessante que tem acontecido comigo é que eu meio que consegui me livrar dos pensamentos obsessivos. Claro que eu não acredito em cura, então acho que sempre pode voltar numa intensidade maior, numa intensidade menor, mas ultimamente tem funcionado muito para eu não ter esses pensamentos. E quando eles vêm de uma maneira mais fraca e eles não causam tantos transtornos em mim, né? Não causa muita ansiedade, muito medo, essas coisas. E eu vou contar como é que eu me livrei desses pensamentos, né? Como isso tem sido tudo mais ameno para mim. Bem, eu sofro com os pensamentos obsessivos desde a adolescência, desde os 12 anos. Com 12 anos eu já comecei a ter esses pensamentos que sempre me causaram muito sofrimento, muito medo e que sempre deixaram a minha ansiedade lá em cima, assim. Em alguns momentos no ponto que era insuportável, que eu tinha que pedir ajuda. Então, o que vem acontecendo? Eu não falava desses pensamentos estranhos, né, bizarros, porque eles são, né, bem desagradáveis também. Eu não falava com psiquiatra, eu não falava com psicólogo, até que eu tive a minha maior crise em 2016. Depois daquela crise, eu fiquei tão traumatizada que eu falo tudo. Não importa o quanto assustador possa ser meu pensamento, quanto bizarro possa ser, eu falo dele. E aí que é a chave para as coisas começarem a melhorar. Porque eu comecei a falar deles. Parece ser muito simples, mas realmente a partir do momento que eu comecei a falar deles foi quando eu tive melhora. Foi quando eles começaram a perder força. E eu mudei de psicóloga há cerca de um ano, mais ou menos. E com essa psicóloga eu consegui ver uma melhora maior ainda nesses pensamentos. Porque assim, ela é psicanalista também, mas ela parece ter uma abordagem um pouco diferente, porque ela fala mais do que a minha outra psicóloga, ela questiona algumas coisas, ela fala o que ela acha. E uma coisa que ela identificou é que quando eu tenho muitos incômodos e eu não falo deles, a resposta que minha mente dá são os pensamentos obsessivos. Assim, por exemplo, hoje aconteceu uma coisinha que me deixou triste. Semana que vem acontece uma coisinha que me deixou com raiva. Depois aconteceu alguma coisa que me abala emocionalmente de alguma forma. Essas coisinhas que vão se juntando e eu não falo delas em terapia, elas vêm de uma forma mais forte, né? Essas emoções, essas coisas vão querer sair de alguma forma, vão querer, né, me chamar a atenção de alguma forma. Então eu tinha os pensamentos obsessivos. A gente começou a observar que os pensamentos obsessivos, eles vinham depois de vários incômodos não falados. Então, assim, se eu tive muitos incômodos dos quais eu não falei, eu vou ter um pensamento obsessivo pior, com uma ansiedade maior. Nós começamos a observar que comigo funciona assim. Então, o que a gente vem fazendo aí nesse ano de trabalho? A gente vem falando muito dos meus incômodos, não importa o que me incomoda. Uma coisinha besta, né? Que na verdade nunca é besta. Mas uma coisinha que parece ser besta e não parece não ter muita relevância, mas me incomodou de alguma forma, eu falo em terapia. Eu falo, aquela coisa, né, que a gente chega na terapia, começa a falar da semana. Ó, aconteceu isso, e aí eu senti isso, e aí eu fiz isso. Ela sempre me questiona o que eu fiz para lidar com isso, como que eu me senti. E eu fui vendo que realmente, uma coisa que eu já vinha falando antes de trocar de psicólogo, era dessa importância da fala. De você falar o que te incomoda. E quando os pensamentos vêm, eu vou falar deles também. Eles também são incômodos.
E recentemente eu tive alguns pensamentos obsessivos, que eles vinham durante a madrugada, me causavam medo. Só que eu não tinha me tocado que eram pensamentos obsessivos. A minha psicóloga que identificou, né, pelas formas que eles vinham, o medo que eles me causavam. E a partir do momento que eu identifiquei que eram pensamentos obsessivos, eles cessaram. Então é isso, é muito importante você falar dos pensamentos obsessivos, por mais estranhos que sejam, por mais medonhos que seja, sempre falar deles, falar tudo, pôr tudo pra fora mesmo. Falar como eles fazem você se sentir, como eles vêm, como que eles funcionam, o que que eles fazem você fazer, o que que eles fazem você pensar. E principalmente falando dos seus incômodos do dia a dia. Nunca deixar um incômodo passar. Nunca. Entendeu? Coisas que te deixaram triste, chateado, que te deixaram com raiva, te deixaram exaltado de alguma forma, enfim. Causou alguma emoção negativa, fala dele. Em processo terapêutico, é claro. Falar com outras pessoas também ajuda muito, né? Desabafar. Mas o mais indicado é falar com um psicólogo. Por isso que eu sempre digo a importância de fazer terapia. Sou muito a favor da terapia. Sem a terapia eu não estaria bem hoje. Então é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Espero que muita gente se identifique e que procure falar dos seus incômodos e dos seus pensamentos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!